Perfeito, agora chegou a hora de a gente falar então sobre organização e CRM. E só para a gente estar na mesma página aqui, para todo mundo estar alinhado, o CRM ele é o software que nos ajuda a organizar, tá? Organizar a relação com os clientes, tá? Então, esse software, né, esse CRM, é ele que vai nos auxiliar a entender qual cliente está em qual etapa, o que, que a gente precisa fazer aqui, o que, que a gente precisa fazer ali, quais são as atividades. E eu vou abrir aqui, vou te mostrar o ClickUp, que é a ferramenta que a gente usa, tá? A gente usa ela para a organização geral da empresa, não só de CRM, mas atividades, enfim, de uma forma bem completa, é uma excelente ferramenta, super recomendo. E aí a gente organiza lá em estágios diferentes. Então, conforme você vai avançando na parte de prospecção, né, e você vai tendo mais contatos, fica cada vez mais desafiador que você consiga manter a qualidade de atendimento e consiga trabalhar todos os contatos como eles precisam ser. Para cada etapa de cada contato, ele vai ter atividades específicas que precisam ser realizadas. Tá? Então vou abrir aqui o ClickUp para poder te mostrar isso na prática e ficar bem mais fácil de entender. Aqui eu quero que você se concentre principalmente em entender o quadro geral. Tá? Não precisa se atentar a mínimos detalhes ali de cada coisinha, de cada função, porque isso você vai pegar com o tempo. Eu quero que você entenda o macro da coisa. Então, deixa eu abrir aqui o ClickUp. Perfeito. A visão por padrão que você vai ter vai ser essa daqui, tá? É uma visão bem padrão de CRM. E aqui em cima estão esses contatos que eu acabei de comentar, tá? Então a gente tem aqui aguardando contato, contato feito, respondeu ao contato, etc. Tá? Reunião marcada, reunião realizada e assim por diante. Tá? Até aqui a parte da venda ou desqualificado. E aí, cada vez que você for avançando com esse contato, você vai, obviamente, arrastando ele. Tá? A gente tem também uma forma de ver isso em listas. Então, cada uma daquelas etapas aqui dentro está no formato de listas. Se você rodar aqui bem para baixo, ó, aguardando contato, respondeu o contato, reunião marcada, follow-up, etc, etc. Tá? Venda, enfim, tudo certinho. Eu vou primeiro mostrar por aqui, só para te mostrar algumas coisas que são bem importantes. Tá? Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, o nome do contato, obviamente, e de quem está responsável por esse contato. Nessa parte, especificamente falando de outbound, vai ser extremamente importante porque você vai criar o novo contato aqui dentro. Você vai criar ele, por exemplo, aqui, respondeu o contato e, tipo assim, avançou, né? Então, você vai vir aqui, adicionar lead, ele vai criar esse número padrão, mas pode ignorar, tá? Você vai clicar aqui e aí você vai alterar aqui, então vai ser, sei lá, Francisco da Silva, por exemplo, tá? Por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Então, criou o contato. Se você for olhar aqui, a gente tem alguns campos, tá? Eu não vou explicar todos porque a maioria é, enfim, autoexplicativo e é mais fácil de entender. Aqui a gente tem a data de criação desse lead, ó, então, por exemplo, 8 de janeiro, que é a data de hoje. Aqui a gente tem comentários, tá bom? Então, por exemplo, dentro de cada lead a gente consegue anotar, fiz um contato tal dia, foi assim, assim, assado, foi bom, foi ruim, foi mais ou menos, né? Se eu clicar e abrir aqui esse lead, eu vou ver que do lado direito aqui eu vou ter esses comentários. Isso é muito importante. Cada vez que a gente falar, tive uma reunião, tive uma ligação, enfim, coisas sobre esse cliente, é importante que a gente anote aqui. Para que a gente se lembre e se, enfim, por acaso alguma outra pessoa for atender esse lead no meio do caminho, ela também vai conseguir ter uma noção geral de tudo que já aconteceu daquele histórico. Tá? Aqui a gente tem o valor da proposta. Por padrão, cada cliente vai ter um valor de proposta de R$ 1.470. Tá? Que nesse momento aqui é um ticket que a gente tem de entrada ali. Porém, isso pode mudar. Tem clientes que você vai ver aqui que tem mais. Ó, 2.470. Esse aqui é 1.970, por exemplo. E assim por diante. Tá? 2.500. E assim por diante. Do lado a gente tem a temperatura. Isso aqui é uma coisa menos matemática, uma coisa mais de feeling, né? É de você conversar com aquele lead, entender se está fluindo, se não está fluindo, quão interessado ele está ou não. Então vai mais disso, é um pouco mais sensação, um pouco mais feeling, mas também ajuda a gente a ter uma visão geral aqui dentro de como estão alguns desses contatos aqui, beleza? Aqui a estrutura atual, então se esse lead, ele já, deixa eu tirar aqui, se ele já fez tráfego pago, se ele já faz nesse momento, se ele nunca fez, isso é importante. Qual que é o ramo desse lead, se é móveis planejados, se é veículos, imobiliário, e-commerce ou algum outro, tá? Obviamente o contato. E aí tem uma coisa muito importante, quando você salva o contato aqui e você clica, e se você clicar aqui, ó, ele vai abrir diretamente dentro do WhatsApp. Se você tem o programa ali do WhatsApp instalado, ele vai abrir diretamente. Então isso é uma coisa maravilhosa que tem dentro do ClickUp,
você já consegue abrir. Aqui um espaço para o Instagram e se porventura você tiver o e-mail desse lead. Então são esses os campos que a gente tem aqui dentro, tá? Para cada um dos leads e cada um desses campos é preenchido, tá? Como você pode ver aqui, esse aqui a gente ainda não colocou porque a gente fez uma mudança recente para o ClickUp, mas mais para cima aqui a gente já consegue ter essas informações, ó. Então todos os ramos, dados, enfim, tudo que a gente precisa ali. E essas visões, tá? Aqui eu troquei de novo para o formato Kanban, são as mesmas informações, tá? O mesmo banco de dados, só que visto de uma forma diferente, mas é exatamente a mesma coisa, tá? E aqui a gente consegue ter algumas informações logo de cara já, de cada um desses contatos, né? Importância, enfim, tudo isso. E aí, em cada estágio que você for colocar esse contato, ele vai ter uma série de atividades que precisam ser feitas. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar esse aqui e ver se ele vai aparecer. Ó, por exemplo, tá? Esse lead aqui. Como eu estou tocando essa negociação, eu sei que essas aqui não precisam ser feitas, porque eles já foram nossos clientes, eles querem voltar agora, então eles já conhecem, enfim. Mas digamos que seja alguém que nunca trabalhou conosco antes e que está aqui nessa etapa de reunião marcada. Então, por exemplo, a gente precisa enviar um material, tá, de alimentação, que no caso aqui é um case que foi mencionado na mensagem anterior. Então, como esse contato ele veio de responder ao contato para a reunião marcada, tinha atividades antes, tá? Então aqui a gente precisa mandar o case que foi mencionado. Vai fazer sentido quando você vê esse progresso desde o início. 2 dias antes da reunião, confirmar, né, se teremos de fato essa reunião. Opa, cadê aqui? Aqui. E para você vai ter já aqui, eu vou adicionar, mas já vai ter aqui esse template, tá? Então 2 dias antes da reunião vai ter aqui, ó, boa tarde fulano, passando para confirmar nossa reunião no dia tal, tal horário, posso deixar aqui na agenda? E aí você vai só copiar, copia, coloca na conversa, só edita ali o dia e o horário e ele já consegue ver. Um dia antes da reunião, mandar o vídeo do case, tá? Tem um vídeo que a gente tem que você manda para o cliente e pedir para ele assistir antes da reunião. Sinaliza que, olha, é muito importante que você assista isso antes da nossa reunião de amanhã, tá? Da reunião, enfim, com o Eduardo, enfim, com quem for o closer ali naquele caso. Mesma coisa, já tem uma mensagem pronta aqui, só copiar, né, com o link ali certinho, verifique se ele conseguiu abrir. E aí no dia da reunião, mesma coisa, a gente vai confirmar se ele assistiu o vídeo que a gente mandou e se está tudo certo para nossa reunião, tá? Então, percebe que em cada etapa você vai ter o direcionamento do que fazer, você não vai ficar perdido, você já vai entender exatamente qual etapa você precisa seguir naquele passo, tá? Aqui no dia da reunião também, né, reforça que a gente fechou a agenda aqui para te atender e tudo mais. E essas etapas, elas são visadas, aqui nesse caso, já que a reunião está marcada, para evitar o não comparecimento, tá? Se for pegar aqui um outro contato, por exemplo, aqui ele está na etapa respondeu ao contato, então é uma etapa diferente, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele vai ter também 3 etapas, 3 atividades que precisam ser feitas, tá? Aqui não sei porque ele não puxou, mas ó, se por acaso não puxar as mensagens que nem eu mostrei antes, você vai arrastar para o lado aqui, vai nesse mais, adicionar coluna, vai rodar até o último e vai clicar aqui, ó, template ativo comercial, tá? E já vai aparecer aqui, se por acaso não aparecer. Então aqui tem algumas perguntas, né? Entender, ó, nesse estágio é fundamental entender todas ou a maioria das 5 perguntas ali disponíveis, que são essas aqui. Então, cada estágio também você vai ter uma orientação do lado direito do que precisa ser feito, tá? Então aqui, obviamente você não vai mandar tudo isso aqui de uma vez, você vai mandar essas perguntas, entender esse lead. A partir das informações, você vai mandar um material que faz mais sentido para ele, tá? Então, se ele nunca fez tráfego pago, você vai mostrar a planilha de leads, onde a gente faz uma projeção para ele ter uma noção. Se ele já faz e está insatisfeito, você vai mostrar case para esse cara. Então, em cada situação dessa etapa aqui, você vai mandar um material que faça sentido para ele, tá? E aí depois mandar um WhatsApp para fazer a call de fechamento, tá? Que daí é essa call que eu estava mostrando antes ali, que é da etapa de reunião marcada. Então, e aí cada vez, pô, você marcou a reunião? Beleza, então esse lead vem para cá. E aí ele vai automaticamente já receber, ele vai automaticamente já receber essas novas etapas ali, tá? Essas atividades. Aqui, ó. Você vai clicar aqui e já vai aparecer, tá vendo, ó? Elas vão aparecer na sequência aqui, as mesmas, né? Essas aqui, digamos assim, em tese eu já fiz, então eu posso marcar, já liguei, já fiz. Então elas vão sumir. Ó, deixa eu... Ó, vou marcar essas que eu já utilizei aqui dentro e encerrar atendimento. Desculpa,
e deletar elas, né? Encerrar atendimento caso não tivesse respondido. E aí arquivar. E aí vai sobrar só as atividades dessa etapa. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, uma vez que a pessoa te deu uma atenção, que vocês começaram a conversar um pouco mais, você vai adicionar ela aqui no respondeu ao contato, tá? E aí vai preenchendo essas outras informações aqui conforme elas forem acontecendo. Beleza? Então, essa é uma visão geral do CRM, do que a gente tem aqui dos contatos, dos negócios que estão acontecendo em tempo real. E é assim que a gente faz esse controle aqui dentro. Beleza? Então, esse é o overview para que você saiba como é que funciona e principalmente como o seu processo outbound ele é um pouco diferente, você também precisa entender quando adicionar esse cara. Não é todo mundo que você entrar em contato, são as pessoas que te trouxeram uma resposta e aí sim, evoluiu um pouquinho, a pessoa já demonstrou algum tipo de interesse pelo menos, traz lá para o nosso CRM. Beleza? Então, a gente fica por aqui, bora pro próximo treinamento e toca a ficha aí e segue pro próximo.